noite, seu Alan. Boa noite, Ney. Tudo bom? Tudo bom? A gente está só esperando uns minutinhos aqui para ver se entra mais alunos para a gente começar. Tá bom, hoje eu não tô no computador não, vai ser no celular mesmo, que eu tô numa chácara aqui do... Não, tranquilo. O importante é participar, né? É. 7h35, né, pessoal? 5 minutinhos aí. Acho que a gente pode começar para não se estender tanto, né? Que a gente tem um tempo aí para seguir. A gente está aí, né? Eu me chamo Janária Almeida, essa é a primeira reunião que a gente tem. E eu sou engenheira agrônoma formada aqui pela Unifesp, né? A maioria de vocês é daqui da região. E tenho aí mestrado em ciências ambientais, sou especialista, né, em direito ambiental. E eu tô acompanhando vocês aí, né, na unidade curricular aí de associativismo, cooperativismo e sindicalismo. E hoje a gente vai estar reforçando aqueles conceitos, né, que eu falei com vocês no videozinho que eu gravei da atividade reflexiva. A gente vai estar conversando mais uma vez sobre eles. E também no final da aula a gente vai conversar sobre o estudo de caso, né, que eu coloquei lá no chat. Que... Tô vendo, Bernardo Gabriel, tô vendo. Não deu tempo de... Seu Alan, o senhor pode fechar o seu microfone, por favor? Deixa eu ver aqui onde é. E aí? Fechei. Fechou. Obrigada. É porque fica dando retorno. Então, aí no final da aula a gente vai conversar um pouquinho sobre aquele estudo de caso, né, que eu coloquei lá no chat. Não deu tempo da gente conversar sobre ele. Eu vou pedir aqui para a Yara começar a gravar nossa aula, tá bom? Só um minutinho. Eu pedi aqui para a Yara, a gente vai esperar ela colocar para gravar, para começar, viu, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma colocação para fazer, né, que eu vi que tem alguns de vocês que já trabalharam com um sindicato, já tem, né, uma vivência assim e quiser, né, participar, colaborar de alguma forma, pode mandar no chat ou no finalzinho da aula também pode participar. Não fiquem constrangidos. Podem participar ao longo da aula, me interromper, se for o caso. Se o áudio ficar ruim também, tiver algum problema, vocês podem me interromper, que aí eu fico aqui falando e não consigo, às vezes, prestar atenção no chat, tá bom? Eu vou só verificar se a Yara já colocou para gravar para a gente começar. Tudo certo, então. Então, né, pessoal? Como eu coloquei, né, lá na atividade reflexiva, né, que vocês fizeram, o videozinho, a gente viu aí o conceito de associativismo e mais uma vez a gente traz aqui, né, para vocês, o que é o associativismo, né? O Código Civil brasileiro, ele define aí, né, as associações como sendo a união de pessoas, né, que se organizam para fins não econômicos. Vocês precisam ter isso
na mente de vocês, que é uma organização que não tem aí como prioridade, né, não tem como finalidade a questão econômica, ou seja, um grupo de pessoas que tem um objetivo em comum, mas que o lucro, a questão econômica, ela não é uma questão tida como um objetivo desse grupo. As pessoas, né, elas podem estar se associando aí de várias maneiras, sejam de associações de profissionais, de trabalhadores, produtores rurais, enfim, há uma infinidade de formas de se associar na nossa sociedade atualmente. A Constituição, né, Federal, que é quem rege todos os nossos direitos e deveres, ela garante, né, o direito, né, do cidadão brasileiro de estar se associando, né, tem um direito livre aí de se associar, proibindo apenas o exercício, né, de determinadas atividades, tais como as atividades de caráter paramilitar. O que são essas atividades? São grupos, né, que tenham, né, que se organiza aí tendo uma tropa ou um exército sem fazer parte desse grupo. Ou seja, são grupos da sociedade, pessoas que não fazem parte de nenhuma organização, né, que a gente tem, exército, polícia, tendo essa finalidade. Então, é vedado, né, pela lei esse tipo de associação. Inclusive, é uma associação criminosa. Então, a Constituição, ela limita para esse tipo de organização. E também, a gente volta, né, um pouquinho aí no tempo, quando, antes, né, da Constituição de 88, a criação e o funcionamento, né, das associações, elas eram permitidas apenas com autorização do Estado. Ou seja, a gente volta aí para o período, né, da nossa história aí, conhecido aí como o período da chamada ditadura militar, né, onde havia, né, essa limitação. Nesse período, as associações, elas eram, em sua maioria, apenas as associações filantrópicas, que são as que prestam assistência social, ou as voltadas para o comércio e para a indústria, né? Era esse tipo de associação que a gente tinha aí antes, né, da Constituição regulamentar esse direito. No Brasil, ninguém pode ser obrigado, né, a se associar ou até mesmo permanecer associado, e nem a concessão de um benefício público, ele não pode ser condicionado à exigência de que a pessoa ela seja afiliada de alguma associação. A maior parte dos programas sociais públicos que a gente tem, eles prevêem, né, essa participação por parte de produtores associados, mas também de forma individual, diretamente, né, pelo produtor. Então, não é uma questão condicionada, não é uma condição ninguém ser associado para receber nenhum benefício social que seja. Antigamente, né, uns 40, 50 anos aí, os fazendeiros, né, os produtores rurais, eles tinham uma maior autonomia produtiva. Havia aí as propriedades, elas eram consideradas autossuficientes, que assim a gente pode colocar. Havia pouca necessidade, né, de adquirir insumos externos, bens, serviços de fora, né, da fazenda. No entanto, com a evolução da tecnologia, das técnicas, o produtor rural, ele precisou, né, se especializar aí em alguma atividade em que essa propriedade, o fazendeiro, ele tem, né, uma maior eficiência e obtenha maiores lucros, para ele poder continuar no mercado, deixando então, né,
de ser aí visto como um fazendeiro tradicional de antigamente, que tinha essa autossuficiência para se tornar um empresário rural, através, né, da especialização de alguma atividade nessa propriedade. Com isso, o associativismo ele se tornou uma ferramenta fundamental, né, porque pode aí transformar a produção individual, considerada, né, ineficiente, em uma participação coletiva, né, e comunitária para aumentar a capacidade produtiva, a eficiência, o lucro do negócio, principalmente quando a gente fala de pequenos produtores, né? O associativismo ele é muito uma forma de organização que tem contribuído muito, principalmente quando a gente fala do pequeno agricultor, né? Por conta dessas dificuldades, né? Dessas ineficiências que a gente tem na questão individual. As associações, por lei, elas precisam, né, apresentar algumas características aí, e a gente vê aí no slide alguma dessas. A primeira, né, precisa possuir legitimidade para representar esses filiados, tanto judicialmente como extrajudicialmente, ou seja, a associação ela pode representar todos os filiados, né, em alguma questão, seja judicial ou não. As associações, elas precisam definir, né, de forma clara quais são os fins dessa associação, quais são os seus objetivos, e precisa ser constituída por pessoas físicas ou jurídicas, né, ou os dois, não há problemas, que são as empresas. No entanto, precisa ter aí, né, pelo menos um mínimo aí de 2 sócios ou mais sócios para ser considerada, né, uma associação. Precisa também, né, definir em estatuto a responsabilidade de cada um desses sócios e em caso de dissolução, ou seja, em caso de encerramento dessa associação, o remanescente, né, principalmente a questão financeira, ela precisa ser destinada a uma outra entidade ou até mesmo ao governo. Não pode ser dividida entre os associados. E também, né, por último, mas não menos importante, precisa atender aí ao Código Civil, do artigo 53 ao 61. Aqui a gente tem os artigos, né, do 53 ao 61 do Código Civil. Esses artigos, eles trazem a definição do que é associação, do que deve conter no estatuto da associação, a questão do direito, da exclusão do associado. Então, há uma série de normas, né, que são estabelecidas nesses artigos aqui do Código Civil. A classificação das atividades desenvolvidas por qualquer instituição ou empresa no Brasil, ela é definida pela Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o SINAI, que é, né, um cadastro aí que tem abrangência nacional e é onde está organizado e descrito todas as atividades, né, que são possíveis de serem exercidas pelas associações, por pessoas jurídicas, né, as empresas. Então, é o SINAI que faz essa classificação das associações. A classificação, né, essa classificação das associações, elas são importantes por diversos fatores, né, por estar agrupando os tipos de associação e também para ter bem definido, né, perante a Receita Federal, se essa associação ela é imune ou isenta de pagamento de tributos, né, porque a gente tem algumas formas de associação em que não se cobra, né, tem direito a essa imunidade de imposto,
E aqui no slide, né, tem trazendo quais que são essas associações. Uma delas são os templos de qualquer culto, né? Esse tipo de associação, eles não precisam pagar impostos, né, desde que comprovada fazer parte do grupo. Os partidos políticos e as instituições de educação e as de assistência social sem fins lucrativos. Então, esses 3 tipos de associação no nosso país, elas têm, né, apresentam aí imunidade em relação ao pagamento de tributos. No entanto, essa isenção ela não ocorre de forma automática. Além, né, de atender esses 3 requisitos de fazer parte de algum desses grupos, a associação ela deve também fazer a solicitação, né, na Receita Federal dessa imunidade. Além disso, precisa, né, seguir aí, atender alguns requisitos, como não remunerar os dirigentes, né, os diretores dessa associação, tá aplicando integralmente no país os recursos, né, obtidos dessa associação, além de precisar manter toda a escrituração organizada e completa de receita, de despesa, conservar aí pelo prazo de 5 anos, né, os documentos que comprovam essa obtenção dos recursos e também outros requisitos são estabelecidos em lei específica. Para a formalização, né, da associação, são necessárias, né, a elaboração, a aprovação e o registro dos atos constitutivos dessa associação, que são o quê? A ata de fundação e o estatuto. São essas 2 documentações que precisa ter para se formalizar a constituição, né, de uma associação. O estatuto ele precisa ter por lei a denominação, né, os fins e a sede da associação, os requisitos para se admitir, né, para aceitar um associado, a demissão e a exclusão desse associado precisa estar esclarecido nesse estatuto. Precisa ter também os direitos e os deveres dos associados, as fontes de obtenção, né, dos recursos para a manutenção da associação, o modo de constituição, de funcionamento dos órgãos deliberativos, ou seja, do órgão que vai regulamentar, né, as normas dessa associação, as condições para a alteração das disposições estatuárias, né, e para a dissolução, ou seja, em que condição uma norma do estatuto ela pode ser removida ou alterada. Isso precisa conter já nesse estatuto, né? Quando isso pode ser feito. E a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas contas também precisa ser colocada, né? Conter no estatuto de formação aí da associação. E para que essa associação exista formalmente, esse estatuto, seguindo toda, né, essa denominação aí, esses requisitos, ele deve ser registrado em cartório. Antes, né, de registrar em cartório, eu preciso seguir aí alguns passos, convidar a comunidade geral para uma assembleia, né, de fundação, colocando aí o horário, o local, tudo certinho. Precisa ter, né, nessa reunião a elaboração da ata de fundação da associação, tendo, né, a assinatura de todos os participantes. O estatuto ele precisa ser aprovado por esse grupo, né, de participantes dessa assembleia. Também é preciso estar solicitando, né, o cadastro junto à Receita Federal, fazer inscrição no INSS, além de estar verificando aí se há, né, obrigatoriedade em relação ao órgão municipal, né, a prefeitura, obtenção de
de alvará ou qualquer outra documentação que seja estabelecida pela prefeitura. Então, a gente tem aí, né, esse passo a passo que deve ser seguido para a formalização de uma associação. E aí há algumas vantagens, né, que a gente já até conversou no videozinho da atividade reflexiva, das vantagens de se trabalhar em associação rural, quando a gente está falando, né, de produtores rurais, de agricultores. E dentre essas vantagens, a gente cita mais uma vez a questão de aumentar, né, o poder de reivindicação e de negociação do grupo, para renovar uma estrada, toda essa questão. Então, aumenta, né, o poder de tentar melhorias, né, seja para escoamento da produção. Então, é uma série, né, de fatores que podem ser reforçados aí quando a gente fala de um grupo do que uma pessoa sozinha tentar reivindicar essas melhorias. Além de facilitar, né, contratos em grupo dos produtores com as empresas, a assistência técnica em grupo, as capacitações, né, os cursos de capacitação, permite também a aquisição de insumo, fertilizante, adubo, com preços mais vantajosos, porque esse grupo ele pode fechar com uma determinada empresa, né, se tratando aí do número desses associados, né, de conseguir um desconto aí. Então, isso é uma das vantagens também. Permite, né, a realização aí legal de convênios com o governo e contratos com entidades e empresas privadas. Apresenta, né, apesar de não ser uma obrigatoriedade, mas facilita, né, a questão de acesso às linhas de créditos e programas governamentais, uma vez que a gente tem todos os membros dessa associação de uma forma organizada. Então, isso acaba reforçando, né, essa reivindicação quanto ao acesso a essas linhas de crédito e aos programas governamentais. Além de ser um fator essencial para contribuir aí na redução do êxodo rural. O que é o êxodo rural? É quando eu tenho um produtor rural que não tem mais, né, por algum motivo, ele não tem condições de se manter no campo e ele precisa sair dali da terra em busca de melhores condições de vida em áreas urbanizadas, né, na área de cidades. Então, isso, ao longo dos anos, o êxodo rural ele tem sido crescente, né, a saída no campo, do homem do campo em direção às cidades por uma série de fatores. E as associações rurais, elas contribuem para reduzir, né, essa saída, uma vez que dá essas melhores condições do produtor se manter na terra, na propriedade. E aqui a gente fala agora um pouco sobre o cooperativismo, né? O cooperativismo que tem aí na sua definição como sendo um movimento, uma filosofia de vida e um modelo, né, socioeconômico que é capaz de unir, né, desenvolvimento econômico e bem-estar social. Os referenciais fundamentais, né, do cooperativismo é a participação democrática, né, quando a gente tem aí a maioria, né, mediante voto definindo, né, as questões prioritárias, né, desse grupo. Temos aí a solidariedade, a independência e a autonomia também como sendo pontos fundamentais do cooperativismo. As cooperativas rurais, elas são sociedades autônomas, elas são compostas, né, de maneira voluntária também, por produtores rurais e pequenos agricultores que têm aí, né, que visa o beneficiamento mútuo dos membros por meio aí da união
de esforços para a venda de produtos, para a compra de insumo, para a capacitação. Então, é um sistema, a gente pode dizer, né, que é um sistema que é fundamentado na reunião de pessoas e não no capital. Ela visa aí, né, atender a necessidade do grupo e não necessariamente o lucro, né, buscando aí uma prosperidade conjunta e não individual. A gente fala de uma forma de organização onde o bem-estar, onde o coletivo é que é o importante, é o que precisa ser valorizado. No Brasil, né, conforme os dados da OCB, existem 6.827 cooperativas, né? Elas estão distribuídas aí em todos os estados do país, mas a sua maioria, né, ela está concentrada aí nas regiões sul e sudeste do país. Dessas cooperativas, a maioria delas são cooperativas agropecuárias, né? Aí aproximadamente aí 1.597 cooperativas, né, registradas são classificadas como sendo cooperativas agropecuárias. Aqui a gente tem, né, o símbolo do cooperativismo, que são esses dois pinheiros aí no círculozinho amarelo, né, com a borda verde. E aí o pinheiro, né, ele é considerado aí o símbolo da imortalidade, da fecundidade, né, porque o pinheiro ele tem uma característica peculiar que é de se multiplicar com facilidade, inclusive em áreas, né, hostis, em áreas pouco férteis. Então, o pinheiro ele tem essa capacidade. E dois pinheiros, né, utilizados aí no símbolo, ele simboliza a união, a fraternidade que o cooperativismo ele busca. O círculo verde, que é uma figura geométrica que não tem começo nem fim, simboliza, né, a eternidade do cooperativismo. A cor verde escuro, né, está relacionada aí à esperança, então o princípio vital, né, da natureza e de todos nós. O amarelo ouro, que é utilizado aí representando, né, a fonte de toda a vida e de renda. E aí a gente tem aí nessa última bolinha de baixo o símbolo, né, do cooperativismo, que é uma marca mundial, ou seja, em qualquer lugar do mundo, o símbolo que representa o cooperativismo ele vai ser igual. É esse símbolozinho aí, os dois pinheiros dentro do círculo amarelo com a bordinha verde. E aí a gente viu, né, o que é a associação, a importância, viu um pouquinho do cooperativismo, e tem agora, né, nessa tabelinha, fazendo uma diferenciação aí de alguns pontos importantes de serem considerados. Né? A definição que a gente tem aí, a associação como sendo uma sociedade civil sem fins econômicos e sem fins lucrativos, né? Ou seja, quando a gente fala sem fim lucrativo, é sem lucro para os diretores dessa associação, por exemplo, para os gestores, para os responsáveis, né? E na cooperativa a gente tem aí uma sociedade simples que tem a finalidade econômica e comercial, mas também sem fins lucrativos. A finalidade, né? Também há diferenças aí, que a associação, a principal finalidade dela é de representar e defender, né, os interesses dos associados. E na cooperativa, a finalidade da cooperativa é estar prestando serviço, estar viabilizando assistência técnica, cultural, educativa, né, para os cooperados, dependendo aí do ramo da cooperativa, né. O número de sócios. Na associação, a gente não tem um número mínimo legal de associados, né. 2 pessoas já são suficientes para formar uma associação. Mas na cooperativa a gente precisa ter aí um mínimo de 20 pessoas físicas, ou em se tratando de cooperativas de trabalho, um mínimo aí de 7 pessoas para poder ser considerada, né, dar início aí à construção,
dessa cooperativa. Quanto à remuneração dos dirigentes, né, dos que estão à frente da associação e da cooperativa. Na associação, os dirigentes, né, os diretores, a gente pode falar assim, eles não são remunerados pelo exercício de suas funções, ou seja, é uma atividade que precisa ser voluntária, um cargo recebido de forma voluntária, e na cooperativa há, né, essa remuneração. No entanto, essa remuneração ela é definida em Assembleia Geral, com todos os cooperados votando e definindo o valor dessa remuneração. Quanto ao direito a voto, tanto na associação quanto na cooperativa, há esse direito a voto, né, em Assembleia Geral. A receita, né, a questão financeira. Na associação, essa receita ela é obtida por contribuição dos associados, por taxa, né, doação, por fundos e reservas. E na cooperativa, essa receita ela é obtida através da taxa dos serviços que são oferecidos aos cooperados e das operações bancárias, ou seja, a finalidade, né, da cooperativa é prestar serviço aos cooperados. No entanto, elas têm essa taxa de serviço que é o que garante aí a receita da cooperativa. Quanto ao capital e patrimônio, a associação ela não tem capital social, né, uma vez que a receita ela é obtida de doação, de contribuições. E na cooperativa tem, né, esse capital social, e ele é formado por cotas partes, né, que é a parte ou uma parcela que é destinada a cada pessoa que faz parte dessa cooperativa, né, dependendo da participação dela. Por exemplo, pode ser 1/3 do capital social da cooperativa, pode ser 2/3, isso é definido aí, né, de acordo com a participação de cada cooperado nesse capital social. Quanto ao sistema representativo, a associação em esfera, né, municipal, estadual e federal, elas podem ser representadas pelas federações e confederações, né? Em caso de ações coletivas, elas podem representar os associados, como a gente já falou. E na cooperativa, quando a gente fala em representação nacional, a gente fala aí da OCB, né, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, né, que é a representante aí de todas as cooperativas do país. E em âmbito estadual, elas são representadas pelas federações, ou seja, cada estado ela tem um órgão, né, que representa as cooperativas. E em casos também de ações coletivas, a cooperativa ela pode representar os seus cooperados. Quanto à responsabilidade na associação, os associados eles não respondem, né, ainda que de forma subsidiária, pelas obrigações contraídas pela associação, ou seja, o associado ele não responde de forma individual e particular por qualquer questão relacionada à associação, a uma dívida, a qualquer coisa que seja, né, ele não responde de forma individual, sozinho, enquanto, né, associado. Na cooperativa, né, tem essa diferença, que há aí a responsabilidade já desses sócios, e ela pode ser limitada ou ilimitada. Isso também é definido em assembleia e precisa ser especificado aí no estatuto da cooperativa. Quanto à contabilidade, né, a parte contábil, na associação, ela tem uma escrituração simplificada, né, porque é uma organização que depende de doação, depende de taxas, né, que são pagas voluntariamente pelos associados. Então, a questão contábil ela é de uma forma mais simples, mas na cooperativa a gente já tem aí uma contabilidade mais complexa, né, mais completa, que precisa aí ter todas, né, todas as demonstrações contábeis, os gastos,
os valores, né, que entram. Então, tudo isso precisa ser escriturado e guardado, tudo de forma bem organizada. Quanto já na questão da comercialização, a associação, essa comercialização, ela mantém, né, aí ela é feita diretamente pelo associado, então o associado ele continua sendo o principal, né, responsável pela comercialização dos bens e produtos que ele tem, havendo apenas aí uma assessoria, né, dada pela associação. E na cooperativa, essa comercialização ela já é feita diretamente pela cooperativa, ou seja, uma cooperativa de produtores de polpa de fruta, por exemplo. A comercialização dessas polpas de fruta é feita pela cooperativa. Então, cada agricultor tem lá, né, a sua parcela e essa comercialização é feita pela cooperativa e não de forma individual. O cooperado ele passa para a cooperativa que vai vender. Depois o lucro, né, ele é dividido de acordo com a participação de cada cooperado. E os resultados financeiros, né, as possíveis sobras aí das operações financeiras, elas não são divididas entre os sócios na associação, como eu disse para vocês. Em caso de dissolução, né, da associação, esses resultados, essas operações financeiras que se tem, elas precisam ser aplicadas integralmente no atendimento de programas sociais, da associação ou até mesmo do governo. E na cooperativa, essas sobras líquidas, elas são divididas de acordo com a participação de cada cooperado entre eles. Quanto à tributação, a associação, como a gente viu também anteriormente, tem aí, né, a possibilidade de ser isenta ou imune, desde que atenda à legislação. E na cooperativa, ela não incide imposto sobre os atos dos cooperados. Elas são apenas tributação sobre os atos feitos pela cooperativa e não pelos cooperados de forma individual. E quanto à fiscalização, né, as associações elas podem ser fiscalizadas pela prefeitura, pela Fazenda Estadual, pelo INSS, pelo Ministério do Trabalho, pela Receita Federal. Igualmente, as cooperativas, né, também podem ser fiscalizadas por esses órgãos e por outros órgãos públicos. E em caso de dissolução, ou seja, de encerramento, na associação, esse encerramento, né, da associação, ela precisa ser feita em Assembleia Geral, ou mediante, né, uma intervenção judicial, né, por algum motivo, uma ordem da justiça mandando encerrar essa associação, e o saldo, né, do patrimônio ele vai ser revertido aí em instituições congêneres, ou seja, instituições públicas voltadas para questões sociais. E na cooperativa, né, o solucionado passivo, né, em caso de haver dívidas, e reembolso aí dos cooperados, né, até o valor aí da parte de cada cooperado nessa cooperativa. O remanescente, né, o que sobrar desse patrimônio, ele é distribuído de acordo com o que foi estabelecido com o estatuto. Ou seja, a gente tem essas diferenças, né, entre a associação e a cooperativa no seu funcionamento, na sua fiscalização, na questão contábil. E aí a gente volta, então, né, para a questão do cooperativismo, que a gente pode aí estar, então, resumindo, né, de um princípio ético que se traduz num lema que podemos dizer que é um por todos, né, e todos por um, que é essa colaboração mútua que se tem no cooperativismo. Uma outra questão também a ser observada é a questão do cooperativismo e das regras do mercado, né? A gente tem aí as regras, né? A questão dos preços,
dos gastos, né, que se tem. E no cooperativismo, o produtor rural, ele, né, trabalhando de forma individual, ele dificilmente consegue, né, sobreviver, resistir a essas condições que são inferidas, né, pelo mercado, de qualidade, de preço, de o que a gente tem hoje de tecnologia, porque o trabalhador, ele individualmente, ele tem aí uma margem de lucro que é muito pequena. Então, o cooperativismo, ele é aí uma das ferramentas também utilizadas, né, principalmente para estar driblando essas regras, essas problemáticas do mercado, no qual um produtor rural de forma individual dificilmente ele vai conseguir, né, contornar essas dificuldades. As cooperativas, elas têm algumas características também que devem ser observadas. Uma delas é a adesão voluntária, né? Precisa ser algo voluntário da individual. Precisa apresentar aí variabilidade, né, do capital social, ou seja, essa representação por cotas e partes. Tem uma limitação, né, desse número de cota-partes por cada associado. Um associado, por exemplo, ele não pode ter 95% da cota da cooperativa. Então, isso aí é limitado, esse número de cotas que o cooperado vai ter. A inacessibilidade das cotas parte do capital a terceiro, né, estranho à sociedade, ou seja, órgãos e pessoas jurídicas ou físicas estranhas à sociedade, elas não podem fazer parte da cooperativa como tendo aí uma cota à parte. Precisa apresentar também singularidade de voto, cada cooperado ele tem direito a um voto, e precisa ter um quórum, né, uma quantidade mínima obrigatória de membros presentes, né, ou que seja aí formalmente representados para funcionamento aí, né, em realização de Assembleia Geral, tendo aí baseado no número de associados que se tem nessa cooperativa e não no capital. Ou seja, o número de cooperados que temos e não no capital que esse cooperado tem. Todos são vistos de forma igualitária, independente do poder, né, de renda aquisitivo desse cooperado. E o retorno, né, das sobras líquidas do exercício das cooperativas, elas são voltadas de forma proporcional à parcela que esse cooperado tem. Então, o retorno financeiro, ele é tido de forma justa, né, de acordo com a participação de cada cooperado. Precisa também haver a indivisibilidade, né, ou seja, não pode ser dividido os fundos de reserva e de assistência técnica, educacional e social. Precisa apresentar neutralidade política e não haver discriminação religiosa, racial e social de nenhum membro, né, para fazer parte dessa cooperativa. Precisa, né, ter aí prestação de assistência, né, para os associados, quando previsto nos estatutos e aos empregados da cooperativa. E a área de admissão de associados, ela é limitada, né? As possibilidades que se tem de reunião, de controle, de operação e de prestação de serviço da cooperativa. No Brasil, as cooperativas agropecuárias, elas são de grande importância para o dinamismo, né? Para a dinâmica que a gente tem no setor agropecuário e também para o bom desempenho do agronegócio, né, visando aí integrar e orientar as atividades dos produtores, além, né, de facilitar a utilização aí de serviço, adquirir insumos, dividir os custos, como já falei para vocês. Também um ponto, né, importante, que é a eliminação do atravessador, que é geralmente o comprador que
compra, né, do produtor rural e repassa para o consumidor final. Isso acaba fazendo com que o produtor ele venda a um preço mais barato e aí o valor que chega no consumidor final ele chega ali com um acréscimo desse atravessador. Então, o produtor, né, o agricultor, ele acaba perdendo nessa questão econômica. O sistema cooperativo, ele, né, brasileiro, ele é dividido aí em 13 ramos, né? A gente tem o agropecuário, de crédito, então a gente tem esses 13 ramos aí de atuação do sistema cooperativo no nosso país, sendo que o sistema cooperativo do tipo agropecuário, a gente fala aí das cooperativas que são formadas, né, por produtores rurais e que tem como finalidade organizar aí a produção dos associados em uma escala maior, garantindo melhor preço na comercialização dos produtos. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, um exemplo aqui do nosso estado, de como o cooperativismo ele pode mudar a vida das pessoas e colocar, né, um município em evidência, que é no caso da Canta. A Canta, né, a Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer ou ouvir falar, né? Provavelmente já viram lá pelo supermercado aquelas polpas lá entre as polpas que no Mateus mesmo, por exemplo, a gente encontra várias dessas polpas da Canta e que é aí, né, uma cooperativa que foi criada em 1949 por japoneses nipônicos, né, que migraram para aquela região aí nesse período e formaram então essa cooperativa, né? A Canta hoje ela tem aí um processo de industrialização, né, das frutas regionais que a gente tem aqui na Amazônia e que são aí transformadas em polpa para comercialização tanto para o mercado interno e externo. A Canta ela é internacionalmente reconhecida, então a gente consegue ver, né, a força do que o coletivo consegue fazer. E além aí dos 132 associados, que são, em sua maioria, agricultores familiares, a cooperativa ela recebe também o fruto de mais de 2.000 produtores cadastrados e negocia aí anualmente cerca de 4.500 toneladas de polpa de frutas, 700 toneladas de pimenta e 600 toneladas de cacau. Que além de trabalhar com a industrialização das frutas, a Canta, né, essa cooperativa, ela tem um projeto muito legal em relação com sistemas agroflorestais. Então, usando aí arranjos, né, diferenciados de pimenta, cacau e outras espécies regionais. Então, a gente tem aqui um exemplo prático do sucesso, né, do cooperativismo para pequenos agricultores, né, que eu já falei para vocês que com a modernização do mercado agrícola e dos demais setores, né, a disputa ela acabou ficando muito mais acirrada e o pequeno agricultor, o produtor, ele acaba sendo excluído, né, do sistema de produção. E assim as cooperativas elas se mostram então como uma ferramenta aí, né, de organização social, política e econômica, tendo aí como função, né, como prioridade, agregar valor, comercializar os produtos de uma forma que venha inserir a produção aí do agricultor, né, nos mercados locais, regionais, até mesmo globais. E aí a cooperativa, ela vem, então, com essa função, né, de beneficiar e de vender o produto, né, que no mercado com uma condição, né, melhor, com um beneficiamento melhor, uma estrutura melhor e maior do que se o produtor ele fosse vender diretamente e individualmente. E esses gastos eles são, então, revertidos para o próprio agricultor.
E aí, eu vou finalizar a gravação agora até nesse ponto, viu, pessoal? Vou pedir para a Yara parar. E aí, a gente vai dar continuidade a mais alguns slides e ao estudo de casa, tá bom? Eu vou pedir para a Yara finalizar por causa do tempo, que se eu não me engano já está dando a hora que a gente tem de limite, né, para a gravação. Só um minutinho.